Olá, meus queridos! Nossa reflexão de hoje tem como título Recuar nunca, desistir jamais, baseada na carta aos Hebreus, capítulo 10, de 35 a 39. Vamos ao texto. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Meus amados, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, você que me ouve neste momento, o autor do livro de Hebreus, nesse texto que nós lemos, distingue aqueles a quem ele escreve com a classificação de bons crentes. São os que creem para a salvação e que por isso mesmo vivem de forma dedicada, consagrada a Cristo e zelosos para com a própria conduta. Diz o autor de Hebreus que estes que assim vivem, dedicados a Deus, tementes ao Senhor Jesus, diferem daqueles que são preguiçosos, que levam uma vida cristã sem compromisso, de apenas aparência. Portanto, uma vida cristã medíocre, como que desejando permanentemente o recuo à vida que praticavam antes. No versículo 39 de Hebreus 10, o autor diz que nós não somos daqueles que recuam, que não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que se voltam para a destruição, mas somos sim daqueles que pertencem à fé em Jesus Cristo. Somos daqueles que creem para a conservação da alma, para a preservação da vida. A nossa fé, meus amados, e o nosso caminhar com Cristo não pode e não deve estar alicerçados nas facilidades da vida e nem tampouco nas dificuldades do cotidiano. Mas deve estar, isso sim, alicerçados única e exclusivamente na Bíblia, a palavra de Deus. Muitos crentes esmorecem pelo caminho diante das dificuldades. Outros, porém, abandonam a fidelidade a Deus devido às facilidades adquiridas ao longo do tempo. Tanto um como o outro provocam em alguns o recuo da verdadeira fé no Senhor Jesus. É nesse sentido, meus queridos, que o autor de Provérbios, capítulo 39, versículos 8 e 9, faz o seguinte pedido a Deus: não me des, Senhor, nem pobreza, nem riqueza. Dá-me o bastante para as minhas necessidades. Se ficar rico, corro o risco de me esquecer de ti e perguntar: mas afinal, quem é o Senhor? Por outro lado, se vier a empobrecer, a miséria pode levar-me a roubo e a desonrar o nome de Deus. Em meio às dificuldades, meus queridos, ou em meio a muitos desfrutes das benesses da vida, não podemos, em hipótese alguma, abrir mão do relacionamento com Deus. As circunstâncias, sejam quais forem, não podem e não devem tomar o lugar de Jesus na nossa vida. A esse respeito, o apóstolo Paulo nos traz dois exemplos. O primeiro em Filipenses 4, 11 e 12, onde afirma: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade.
A segunda situação que Paulo nos descreve está em Romanos 8, 35 a 39, onde nos faz o seguinte questionamento: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia ou a perseguição? Será a fome ou a nudez? O perigo ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O autor de Hebreus, meus queridos, nos ensina e incentiva a retroceder nunca, desistir jamais, independentemente das circunstâncias, sejam elas em dificuldades ou sejam elas em muitas facilidades. A nossa fé no Senhor Jesus deve estar de tal forma solidificada que, sem esmorecer, continuemos avançando rumo ao céu, rumo à vida eterna, independentemente das circunstâncias. E, de novo, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Esteja você triste ou alegre, em grandes facilidades ou em inúmeras dificuldades, Jesus deve ser o foco. E nada, nem ninguém, deve desviar você, deve nos desviar do reto e santo caminho, o caminho que leva à eternidade, Jesus Cristo. E o nosso Deus, meus queridos, continue abençoando grandemente a sua vida e a vida dos seus queridos. E jamais, seja por dificuldades, ou seja por muitas facilidades, jamais esmoreça, jamais fique pelo caminho, sendo enganado, retido por essas situações. Mas que o seu foco, meu querido, minha querida, seja sempre, sempre, sempre Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe grandemente. Abençoe outras pessoas, meu querido, parentes, amigos que você gostaria que conhecesse o Senhor Jesus e recebesse uma mensagem de esperança e salvação. Compartilhe esta e outras mensagens que estão lá no canal da Igreja Memorial e que você tem pleno acesso. Compartilhe as mensagens do canal da sua igreja, a Igreja Memorial Batista no Alto Paraíso. Abraço, até mais.